Naquela noite de nevasca, Emma Sullivan era apenas uma garçonete comum, trancando o restaurante após um turno tardio. Ela nunca imaginou que o som estranho atrás dos caixotes de lixo mudaria toda a sua vida. Duas menininhas estavam tremendo lá. Suas roupas eram caras, mas rasgadas em pedaços. Seus rostos estavam sujos de lágrimas. Elas a imploraram para não deixar os homens maus encontrá-las. Emma as trouxe para dentro. Ela as escondeu dos sequestradores que vieram procurando no meio da noite. Ela pensou que estava apenas fazendo a coisa certa. Mas na manhã seguinte, 5 SUVs pretos reluzentes pararam em frente ao seu apartamento em ruínas em Boston. Um homem saiu, um terno caro cor carvão, cabelo preto penteado para trás, olhos castanhos escuros, frios como gelo. Ao redor dele, uma equipe de segurança armada. Ele era Vincent Moretti, o chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos. E as duas crianças que Emma havia salvado na noite anterior, Bella e Mia, eram suas filhas. Vincent olhou para ela. Então ele declarou algo que deixou Emma congelada no lugar. Sob uma antiga lei da família Moretti, aquele que salva seus filhos pertence à sua família para sempre. Desse momento em diante, a vida comum de Emma acabou. Ela não era mais uma garçonete órfã desconhecida. Agora ela pertencia a um mundo de armas, traição e segredos mortais. Mas a única coisa que Emma nunca esperou, acima de tudo, foi isso. Seu coração acabaria pertencendo àquele homem perigoso. Se você quer saber para onde o destino de Emma a levará, por favor, deixe um like neste vídeo. Compartilhe esta história com qualquer um que ame contos comoventes e emocionantes. E não se esqueça de se inscrever para não perder as melhores histórias todos os dias. Mas para entender por que aquela noite de nevasca mudou a vida de Emma Sullivan para sempre, precisamos voltar no tempo. Precisamos retornar ao passado doloroso que ela tentou enterrar nos últimos 20 anos. Emma nem sempre esteve sozinha. Houve um tempo em que ela teve uma mãe e um pai. Houve risos. Houve manhãs de domingo quando sua mãe fazia panquecas e seu pai lia contos de fadas. Mas tudo terminou em uma noite de chuva torrencial. Quando Emma tinha apenas 8 anos, um caminhão perdeu o controle na rodovia. E em um único bater de coração, levou a vida de ambos os seus pais. Emma estava no banco de trás, embrulhada em um cobertor, gritando os nomes de seus pais enquanto sangue escorria de um corte em sua testa. Ela sobreviveu, mas às vezes se perguntava se sobreviver tinha sido realmente uma bênção. Nenhum parente se apresentou para acolhê-la. Ninguém queria uma criança de 8 anos com olhos assombrados pela memória da morte. Emma foi enviada para o orfanato de Street Mary, nos arredores de Boston, onde paredes cinzas e corredores frios se tornaram seu mundo pelos próximos 6 anos. Em Street Mary's, Emma aprendeu que ninguém realmente se importava com ela. As irmãs estavam ocupadas com dezenas de outras crianças. As crianças mais velhas a intimidavam porque ela era muito pequena, muito fraca e muito propensa a chorar à noite. Ela aprendeu a ficar quieta. Ela aprendeu a se tornar invisível. Ela aprendeu a não esperar nada de ninguém. Quando Emma tinha 12 anos, um fino fio de esperança apareceu. Uma família queria adotá-la. Eles tinham uma casa bonita com uma cerca branca e um Golden Retriever. Emma pensou que, finalmente, ela poderia aprender como era ter um lar, mas 3 meses depois eles a trouxeram de volta. A razão no arquivo era "não é um bom ajuste". Emma os ouviu dizendo às irmãs que ela era muito fria, muito distante, que ela não sabia amar. Ela tinha 12 anos e estava sendo rejeitada por não saber amar. Ninguém perguntou como ela deveria saber amar quando nunca havia sido amada. 2 anos depois, uma segunda família veio. Desta vez, não havia cerca branca, nem cachorro doce. Havia apenas um homem chamado Gerald, com um hálito pesado de álcool e mãos ásperas. Ele adotou Emma pelo cheque mensal do governo. Nos 6 meses em que morou naquela casa, Emma aprendeu o sabor do medo. Gerald a batia quando estava bêbado. Ele a escondia quando estava com raiva.
Ele a batia simplesmente porque ela existia. Sua esposa, uma mulher magra com olhos vazios, apenas ficava parada e não fazia nada. Na noite em que Emma completou 14 anos, quando Gerald veio em sua direção com um cinto na mão e raiva bêbada nos olhos, ela decidiu que já tinha tido o suficiente. Ela escalou a janela do quarto. Ela correu para a noite chuvosa com apenas uma muda de roupa no corpo e 5 enalos no bolso. Ela nunca mais voltou. A partir dos 14 anos, Emma sobreviveu com qualquer trabalho que pudesse encontrar, lavando louça em restaurantes, distribuindo panfletos em esquinas, limpando escritórios à noite. Ela terminou o ensino médio através de um programa de ensino à distância, dormia em motéis baratos e às vezes pegava ônibus em noites de inverno rigorosas apenas para se manter aquecida. Ela aprendeu que o mundo não lhe devia nada e aprendeu que não podia contar com ninguém além de si mesma. Agora, aos 28, Emma vivia em um apartamento de um quarto em ruínas acima de uma lavanderia em South Boston. O cheiro de detergente e o calor das secadoras persistiam dia e noite. As paredes estavam rachadas, os assoalhos rangiam, a janela tinha frestas que deixavam o vento entrar em todas as noites de inverno. Mas era dela, um lugar que ela pagava com seu próprio suor. E isso importava mais do que qualquer luxo. Ela tinha 2 empregos. De dia, ela servia mesas no Sullivan Diner, um pequeno lugar na estrada a cerca de 40 minutos de Boston. À noite, 3 dias por semana, ela lavava a louça em um restaurante italiano no centro. Ela não tinha amigos próximos, nem namorado, ninguém que ligasse apenas para perguntar como ela estava a cada dia. Ela havia se acostumado tanto com a solidão que ela havia se tornado sua única companhia. E por 20 anos, Emma Sullivan nunca soube como era realmente ter um lar de verdade. Não até aquela noite de nevasca. Naquela noite, a nevasca desabou sobre Boston como a fúria da natureza. A neve caía tão espessa que ela não conseguia ver nada além do vidro, e o vento uivava como uma matilha de lobos famintos. A rodovia estava quase vazia. Apenas de vez em quando, um caminhão rastejava, seus faróis fracos na visibilidade zero. O Sullivan Diner, o pequeno restaurante sozinho na beira da estrada, havia fechado às 9 da noite quando o último cliente finalmente partiu. Emma estava atrás do balcão, limpando os últimos copos enquanto ouvia o vento bater nas janelas. Frank, o proprietário de 60 anos, com barba prateada e olhos cansados, puxou seu casaco pesado. "Tranque com cuidado", ele disse a Emma, sua voz tensa com preocupação. "É uma tempestade ruim. Se precisar de algo, me ligue. Mas é melhor você ir para casa assim que terminar de limpar." Emma assentiu, observando Frank empurrar a porta e sair. Uma rajada de ar frio entrou e a fez tremer. A porta se fechou novamente. E ela estava sozinha na lanchonete silenciosa com música country suave vindo de um rádio antigo na prateleira. Ela continuou trabalhando, limpando mesas, empilhando cadeiras, verificando a cozinha, tirando o lixo. A rotina era tão familiar que ela poderia tê-la feito dormindo. Sua mente vagou para o pequeno apartamento que a esperava, onde ela beberia uma xícara de chá quente e se aninharia sob um cobertor para combater o frio. Ninguém a esperava lá. Ninguém perguntaria se ela havia jantado. Apenas o silêncio familiar e o rugido constante das máquinas de lavar lá embaixo. Perto das 11 da noite, Emma havia terminado tudo. Ela estendeu a mão para apagar as luzes quando ouviu metal raspando contra metal, um grito, longo, arrastado, deliberado. Veio de trás do restaurante onde o container de lixo ficava perto da saída de emergência. Emma parou, suas mãos ainda levantadas em direção ao interruptor. Ela ouviu. Talvez fosse apenas o vento, empurrando um container de lixo contra a parede. Talvez fosse um guaxinim procurando comida. Talvez fosse qualquer coisa, mas algo naquele som não a deixava ignorar. Não parecia aleatório. Tinha ritmo,
como se alguém estivesse tentando mover algo feito de metal. Emma hesitou. Rez disse a ela para deixar para lá, trancar a porta e ir para casa. Este não era o problema dela. Em uma noite como esta, em uma nevasca como esta, nenhuma pessoa sã saía para verificar um barulho estranho. Mas algo profundo dentro dela a instava a não ir embora. Talvez fosse instinto. Talvez todos aqueles anos vivendo sozinha a tivessem ensinado a confiar em sua própria intuição. Ou talvez fosse simplesmente isso. Ela se lembrou de como era ser uma criança de 8 anos deixada no escuro, sem ninguém para ajudar. Ela pegou uma lanterna da gaveta debaixo da caixa registradora e caminhou em direção à porta dos fundos. Quando ela a abriu, o vento frio cortou sua pele como 1000 pequenas lâminas. A neve girava descontroladamente, engolindo o mundo e embaçando sua visão. Emma saiu, varrendo o feixe pela escuridão. Ela não viu nada além de neve e as sombras imponentes dos grandes lixeiras. Ela estava prestes a voltar quando a luz caiu no chão e ela viu. Sangue, gotas vermelho escuras na neve branca, já começando a congelar no frio. Elas formavam uma trilha que levava ao maior lixeira na esquina da parede. O coração de Emma começou a bater mais forte. Ela apertou sua mão na lanterna e avançou, um passo cuidadoso de cada vez. Cada pegada afundava na neve, e o uivo do vento engolia todos os outros sons. Ela não sabia o que estava prestes a encontrar. Um animal ferido, um bêbado que havia caído ou algo pior. Quando ela chegou ao lixeira, o feixe da lanterna cortou a escuridão atrás dele, e Emma viu o que fez seu coração parar. 2 crianças. 2 menininhas aninhadas atrás do lixeira, tremendo como folhas em uma tempestade. Emma não podia acreditar em seus olhos. Ela caiu de joelhos imediatamente, o feixe da lanterna caindo sobre 2 rostinhos, inclinados para ela, olhos arregalados de medo. A menina mais velha, com cerca de 9 anos, tinha cabelos pretos longos colados nas bochechas da neve derretida. Seus olhos castanhos escuros eram afiados e cansados, como um animal selvagem preso sem ter para onde correr. Ela usava seu pequeno corpo como um escudo, seus braços apertados em volta da criança mais nova, como se estivesse pronta para proteger sua irmã com seu último suspiro. A menina mais nova, talvez com 7 anos, tinha o rosto encharcado de lágrimas. Uma contusão estava se espalhando pela sua bochecha direita. Emma notou imediatamente que suas roupas não eram comuns. Elas estavam usando casacos de grife caros, do tipo que Emma só tinha visto em revistas de moda, mas agora estavam rasgados em pedaços, sujos de lama e sangue. Seus sapatos de couro antes polidos estavam encharcados e sujos. Essas crianças claramente vinham de um mundo inteiramente diferente do de Emma. E ainda assim, aqui estavam elas, tremendo em uma noite de nevasca como criaturas abandonadas. Por favor, a menina mais velha sussurrou, sua voz rouca de frio e medo. Não deixe eles nos encontrarem. Por favor. Emma tirou seu próprio casaco e o enrolou nas meninas, embora soubesse que isso significava que ela mesma teria que suportar o frio cortante. Eu não vou deixar ninguém machucar vocês. Ela disse o mais gentilmente que pôde. Quem são vocês? O que aconteceu? A menina mais velha a encarou por um longo momento, como se estivesse ponderando se podia confiar naquela estranha. Então ela falou, cada palavra tremendo com o frio. Meu nome é Bella. Esta é minha irmã, Mia. Os homens maus nos tiraram do carro quando estávamos voltando da escola. Eles disseram, papai os enviou, mas eles estavam mentindo. Eles nos colocaram em um caminhão preto. Mia começou a chorar mais forte, e Bella apertou seu abraço em volta dela. Nós pulamos quando o caminhão parou em um semáforo vermelho. Bella continuou, seus olhos ainda varrendo a escuridão, como se os sequestradores pudessem aparecer a qualquer segundo. Nós corremos e corremos. Eu não sei por quanto tempo, mas nos perdemos na nevasca. Emma sentiu algo se contorcer profundamente dentro dela. Estas eram 2 crianças que haviam corrido por uma nevasca sem ideia de para onde ir.
impulsionadas por nada além da necessidade de escapar das pessoas que tentavam machucá-las. Ela pensou em si mesma aos 14 anos, correndo na chuva sem ninguém para ajudar. Mas esta noite, ela não deixaria essas meninas sozinhas. Vou ligar para a polícia, Emma disse, pegando seu telefone. Não. Ambas as meninas gritaram de uma vez, assustando Emma. Bella agarrou sua mão, seus olhos cheios de um tipo de terror tão puro que fez o estômago de Emma revirar. Você não pode ligar para ninguém. Os homens maus disseram. Eles têm pessoas em todos os lugares, até a polícia. Eles saberão. Eles nos encontrarão. Emma olhou nos olhos daquela criança de 9 anos e viu algo que não era pânico infantil. Era medo real. O medo de uma criança que havia visto muita escuridão, do tipo que nenhuma criança deveria ter que testemunhar. Emma não sabia quem eram essas meninas. Ela não sabia quem eram seus pais ou por que alguém queria sequestrá-las. Mas ela sabia uma coisa com certeza. Ela não podia abandoná-las. Tudo bem, ela disse suavemente. Eu não vou ligar para ninguém agora. Venham para dentro comigo. Vocês precisam se aquecer antes que fiquem doentes. Emma as ajudou a se levantar e as guiou pela porta dos fundos para o restaurante. Lá dentro, o calor do fogão as envolveu, e as três soltaram um suspiro que não haviam percebido que estavam prendendo. Ela acomodou as meninas em um canto escondido, onde não podiam ser vistas pelas janelas da frente. E então ela se moveu rapidamente. Ela aqueceu uma panela de sopa de galinha que sobrou do jantar. Ela fez 2 canecas de chocolate quente com chantilly extra. Então ela trouxe tudo de volta para elas. Bella e Mia comeram como se não tivessem comido há dias. Mia engoliu a sopa enquanto Bella comia mais devagar. Seus olhos nunca parando, nunca descansando. Mesmo enquanto comia, ela mantinha uma mão no ombro de sua irmã, como se tivesse medo de que Mia pudesse desaparecer se ela não a tocasse. Emma sentou-se em frente a elas, observando e se perguntando no que ela havia acabado de se meter. Mas o que quer que fosse, ela sabia que não podia se afastar. As meninas mal haviam terminado suas canecas de chocolate quente quando Emma ouviu. Motores. Não um veículo, mas vários, cortando a tempestade e se aproximando com uma velocidade antinatural para uma noite de nevasca. Emma levantou-se de repente e correu para a janela da frente. Quando ela olhou para o estacionamento, o sangue em suas veias pareceu congelar. 3 SUVs pretos brilhantes estavam parando em frente à lanchonete. Faróis acesos através da neve caindo. Portas se abriram, formas se espalharam, movendo-se com coordenação precisa como predadores treinados. Eles nos encontraram. Bella sussurrou atrás de Emma, sua voz tremendo de medo. Mia começou a chorar, mas Bella apertou a mão sobre a boca de sua irmã. Emma se virou, sua mente trabalhando mais rápido do que nunca. Ela tinha apenas segundos para decidir o destino dessas 2 crianças. Ela agarrou Bella e Mia e apressou-se pelo corredor em direção ao quarto dos funcionários. O pequeno quarto tinha um grande armário de armazenamento, grande o suficiente para 2 crianças se elas se encolhessem bem. Aqui, Emma sussurrou, abrindo a porta do armário. Não faça barulho, não importa o que você ouça, não importa o que você veja, não saia. Eu voltarei por você. Eu prometo. Bella encontrou seus olhos por um batimento cardíaco. Então ela assentiu e puxou sua irmã para dentro. Emma fechou a porta do armário, seu coração martelando em seu peito. Ela pegou um cobertor e o jogou sobre o sofá para esconder as marcas molhadas onde as meninas haviam estado sentadas. Então ela correu de volta para a sala principal. Ela mal conseguiu pegar um pano de limpeza e fingir que estava limpando o balcão quando o painel de vidro ao lado da porta da frente se estilhaçou. Uma mão enluvada de preto estendeu-se, destrancou a porta por dentro, e 6 homens invadiram o restaurante como uma onda. Eles se espalharam de uma vez, verificando cada canto, cada cabine, cada sombra. Emma ficou onde estava, o pano ainda em sua mão, forçando-se a respirar. Ao longo dos anos,
Ela lidou com todos os tipos de clientes, bêbados agressivos, homens que apalpavam e assediavam pessoas que explodiam de raiva sem motivo algum. Ela aprendeu a manter seu rosto calmo, a trancar todo o sentimento. Esta noite, ela precisava dessa habilidade mais do que nunca. O líder caminhou direto para ela. Ele era alto, de ombros largos como um lutador, com um rosto duro e angular e olhos que não tinham calor algum. Ele parou na frente de Emma e a examinou de cima a baixo como se ela fosse mercadoria. Duas crianças, ele disse baixo e frio, cabelos pretos, roupas caras. Elas passaram por aqui. Emma ergueu o olhar para o dele, sua expressão mostrando nada além de uma confusão perfeitamente encenada. Crianças? Olhe ao redor. Você vê alguma criança? Sou só eu. Estamos fechados há horas. O líder inclinou a cabeça, seus olhos se estreitando. Não brinque comigo. Essas crianças valem muito dinheiro para pessoas que não gostam de esperar. Se você souber de algo e não falar, você vai se arrepender. Emma manteve o olhar firme. Eu sou uma garçonete trabalhando um turno noturno extra para pagar o aluguel. Eu não sei nada sobre crianças valiosas ou pessoas impacientes. Talvez você devesse procurar em algum lugar mais quente do que um restaurante vazio no meio de uma nevasca. Ele a encarou procurando qualquer fresta, qualquer indício de mentira. Emma não piscou. Anos de solidão a ensinaram a esconder tudo. Dor, medo, solidão, tudo trancado atrás de uma parede que ela construiu quando ainda era criança. Por fim, o líder recuou. Procurem o lugar todo, ele ordenou, de cima a baixo. O coração de Emma pareceu parar quando um dos homens seguiu pelo corredor, direto para o quarto dos funcionários, direto para o armário onde Bella e Mia estavam escondidas. Emma não ousou respirar, ela não ousou se mover. Ela só podia ficar ali, impotente enquanto os passos se aproximavam cada vez mais do esconderijo das meninas. Então, naquele exato momento, o telefone do líder tocou. Ele atendeu, ouviu e seu rosto mudou. Verifiquem os pontos de descanso ao longo da interestadual, ele gritou no telefone. Agora mesmo! Ele encerrou a chamada e ordenou à sua equipe. Estamos fora, elas não estão aqui. Os homens partiram tão rápido quanto vieram, deixando vidros estilhaçados e uma rajada de ar frio invadindo o restaurante. Emma ainda não se moveu. Ela não podia acreditar que estava viva. Mas antes que o último SUV partisse, ela notou algo. Um homem de cabelos prateados estava parado perto da porta. Ele não havia procurado. Ele não havia falado. Ele apenas observara, seus olhos mais velhos varrendo o restaurante com uma paciência cuidadosa e calculista. E em seu pulso, Emma notou o brilho de um relógio de ouro marcado com um brasão de família que reluzia sob as luzes. Ele olhou diretamente nos olhos de Emma, como se estivesse memorizando seu rosto. Então ele se virou e saiu. Emma não sabia quem ele era, mas algo naquele olhar a fez tremer. Aquele não era o olhar de um sequestrador comum. Aquele era o olhar de uma cobra, esperando o momento certo para atacar. Emma esperou mais 10 minutos depois que o último SUV desapareceu na cortina de neve, certificando-se de que eles realmente haviam partido antes de correr para o quarto dos funcionários. Ela abriu o armário, encontrou Bella segurando Mia com força, ambas tremendo, mas perfeitamente silenciosas, exatamente como ela lhes havia dito para serem. Vamos, Emma sussurrou. Temos que sair daqui agora mesmo. Ela embrulhou as meninas em um cobertor grosso que ela pegou da sala de descanso, então as conduziu pela porta dos fundos até seu carro velho estacionado no estacionamento. Seu Honda Civic envelhecido pegou depois de algumas tentativas e Emma se afastou do restaurante sem ousar acender os faróis. Ela pegou estradas secundárias, verificando constantemente o espelho retrovisor, certificando-se de que ninguém a seguia. Cerca de 40 minutos depois, ela estacionou em frente a um prédio antigo em South Boston, onde seu minúsculo apartamento ficava acima de uma lavanderia.
Ela guiou as meninas pelas escadas rangentes, destrancou sua porta e acendeu a luz. O pequeno quarto se abriu diante delas, uma cama de solteiro encostada na parede, uma mesa dobrável com duas cadeiras, um pequeno canto de cozinha com uma pia e um fogão elétrico antigo, rachaduras nas paredes, assoalhos que rangiam a cada passo, e o zumbido constante das máquinas de lavar lá embaixo. Mas estava quente, e no momento isso era tudo o que importava. Emma observou os olhos de Bella varrerem o espaço, e uma vergonha súbita surgiu em seu peito. Essas crianças claramente vinham da riqueza, de casas grandes e conforto suave. Seu apartamento era provavelmente menor do que o banheiro delas, mas Bella não a desprezou. Ela apenas olhou para Emma e disse: "Está tão quente. Obrigada." Mia já estava meio adormecida contra o ombro da irmã. Emma se moveu rapidamente. Ela trocou os lençóis, acomodou as meninas na cama e as cobriu com o cobertor. Em menos de 5 minutos, Bella e Mia caíram no sono por puro esgotamento, seus rostinhos finalmente relaxando após horas de terror. Emma não dormiu. Ela puxou uma cadeira para perto da janela e sentou-se com a maior faca de cozinha que possuía na mão. Lá fora, a nevasca ainda gritava, pintando a cidade de branco. Ela olhou para a noite, ouvindo cada som, pronta para qualquer coisa que pudesse vir. Na escuridão, sua mente divagou. Ela se lembrou da noite em que seus pais morreram. Ela se lembrou da solidão e do medo de estar sentada em uma ambulância, ninguém segurando sua mão, ninguém dizendo a ela que tudo ficaria bem. Ela se lembrou de noites no orfanato, chorando sozinha em um canto sem ninguém para confortá-la. Ela se lembrou da noite em que fugiu da casa de Gerald, sozinha na chuva fria, sem ter para onde ir, sem ninguém para salvá-la. Ninguém jamais havia salvado Emma. Mas esta noite ela tinha uma chance de salvar outras 2 crianças, 2 pequenas vidas confiando nela, colocando sua segurança em suas mãos. E ela não as falharia. Ela não se tornaria mais um adulto que se afastou como tantos haviam se afastado dela. A longa noite se arrastou. Emma não fechou os olhos por 1 minuto sequer. Ela vigiava as meninas como uma mãe vigia seus filhos, embora nunca tivesse sabido como era ter uma mãe a vigiando. Quando a primeira luz pálida da madrugada começou a atravessar a neve, Emma olhou para Bella e Mia ainda dormindo pacificamente. E ela tomou uma decisão. Ela não podia mantê-las para sempre. Ela não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha como protegê-las das pessoas perigosas que as caçavam. Ela precisava de ajuda. Ela precisava encontrar alguém que pudesse levá-las para casa em segurança. Mas ela nem tinha descoberto como. Quando o grito de Mia ecoou da cama, "Um carro! Há carros!" Mia gritou, seus olhos arregalados de horror enquanto ela olhava pela janela. Emma se lançou para o lado imediatamente, seu coração apertando quando viu o que estava acontecendo lá embaixo. 5 SUVs pretos brilhantes haviam bloqueado ambas as extremidades da rua estreita, cortando todas as possíveis rotas de fuga. Homens de preto saíram dos veículos, movendo-se com coordenação nítida, como uma unidade cuidadosamente treinada. Eles carregavam armas. Eles falavam em fones de ouvido. Seus olhos varreram os prédios ao redor. Estes não eram os sequestradores da noite passada. Aqueles homens se moviam como bandidos de rua. Estes homens se moviam como forças especiais. Emma agarrou as 2 meninas pelas mãos e as puxou para longe da janela. "Temos que correr", ela disse, sua voz tremendo para a porta dos fundos. Depressa. Mas quando ela tentou arrastá-las em direção à porta, Mia de repente puxou a mão livre e correu de volta para a janela. Ela olhou para a rua e seu rosto mudou completamente. O medo desapareceu, substituído por pura e avassaladora alegria. "Papai!" Mia gritou e saiu correndo do apartamento antes que Emma pudesse impedi-la. "Mia, espere!" Bella gritou atrás dela, e então ela também correu. Emma congelou por um instante, sem entender o que estava acontecendo, e então ela correu atrás delas.
Ela desceu as escadas rangentes para a rua coberta de neve e viu uma cena que a paralisou. Bella e Mia estavam correndo direto para um homem que acabara de sair do SUV principal. Ele era alto, bem mais de 1,80 m, com ombros largos e a constituição de alguém acostumado a lutar. Seu terno de carvão era claramente feito sob medida, tão caro que Emma tinha certeza de que custava mais do que um ano inteiro do seu aluguel. Seus cabelos pretos estavam penteados para trás com cuidado preciso, e seus olhos castanhos escuros eram frios como pedra, varrendo a cena com cálculo afiado. Ele se movia com algo que Emma só poderia descrever como violência envolta em tecido fino. Cada passo irradiava poder e perigo, tão fortemente que os homens ao redor dele se afastaram sem pensar. Este não era um homem comum. Este era um governante. Mas no momento em que Bella e Mia se jogaram em seus braços, essa frieza derreteu como neve e fogo. Ele caiu de joelhos, segurou suas filhas com força, e Emma observou aqueles olhos gelados se acenderem com algo completamente diferente. O olhar de um pai que estava aterrorizado de que perderia seus filhos para sempre. Mia bambina, ele sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Graciad, Graciad. Ele beijou cada menina na testa, verificou-as da cabeça aos pés, suas mãos tremendo, quando tocou o hematoma na bochecha de Mia. Emma ficou de lado, sem saber o que fazer. Ela viu os homens armados protegendo a área. Ela viu moradores espiando pelas janelas, assustados e silenciosos, e ela entendeu com uma clareza súbita que havia entrado em um mundo nada parecido com o que ela conhecia. Então o homem se levantou, mantendo uma mão no ombro de cada filha, e seu olhar se voltou para Emma. O calor do pai desapareceu. Em seu lugar veio um olhar frio e avaliativo, a avaliando da cabeça aos pés, como se ela fosse uma ameaça potencial ou uma peça em um tabuleiro que precisava de um preço. Ele caminhou em direção a ela, e Emma teve que lutar contra o instinto de correr. Havia algo nele que a assustava, e ainda assim, ela não conseguia desviar o olhar. Você é a garçonete do restaurante, ele disse. Não era uma pergunta. Era uma afirmação, como se ele soubesse tudo sobre ela antes mesmo que ela abrisse a boca. Eu sou Emma Sullivan, ela respondeu, forçando sua voz a permanecer firme. Eu encontrei Bella e Mia ontem à noite atrás do restaurante. Elas estavam escondidas na nevasca. Eu as trouxe para cá para que estivessem seguras. Você as escondeu dos homens que vieram procurando, ele continuou. Novamente, não uma pergunta. Eu fiz o que tinha que fazer, Emma disse. São crianças. Elas precisavam de proteção. O homem a estudou por um longo momento, e Emma sentiu como se ele pudesse ler cada pensamento em sua cabeça. Então ele deu um único aceno, pequeno mais pesado de significado. Eu sou Vincent Moretti, ele disse, e o nome caiu como um trovão. Emma já tinha ouvido esse nome antes. Quem em Boston não tinha ouvido falar da família Moretti? Eles controlavam metade do submundo da costa leste, juízes no bolso, polícia no bolso, políticos no bolso. Vincent Moretti não era um criminoso comum. Ele era o chefe. Ele era a máfia. E as duas meninas que ela salvara na noite anterior eram suas filhas. Emma olhou para Bella e Mia. Ela olhou para Vincent Moretti e ela percebeu que sua vida acabara de se tornar 10.000 vezes mais complicada. Vincent Moretti continuou encarando Emma sem piscar, como se estivesse lendo cada pensamento em sua cabeça. Ao redor deles, homens armados permaneceram de guarda, e os moradores do bairro haviam desaparecido de suas janelas. Ninguém ousava olhar para fora quando a família Moretti aparecia. Emma sentiu como se estivesse diante de um tribunal, esperando um julgamento por um crime que ela nem sabia que havia cometido. Diga-me, Vincent disse, sua voz profunda e pesada com autoridade. Exatamente o que aconteceu ontem à noite. Emma respirou fundo e contou tudo. O som atrás do restaurante, o sangue na neve. Duas crianças encolhidas na nevasca. Os sequestradores invadindo para procurar, como ela escondeu Bella e Mia dentro de um armário de armazenamento.
E finalmente a longa noite que ela passou vigiando-as neste pequeno apartamento. Vincent ouviu sem uma palavra, mas Emma viu sua mandíbula apertar quando ela descreveu os sequestradores e a maneira como eles falavam sobre as meninas, como se fossem propriedade valiosa. Quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Papai, Bella falou, sua voz firme. A senhorita Emma nos salvou. Ela nos deu seu casaco. Ela nos alimentou. Ela não dormiu a noite toda. Ela ficou acordada para nos vigiar. Ela foi corajosa. Vincent olhou para sua filha, então de volta para Emma. Algo mudou em seus olhos. Um novo respeito que não estava lá antes. Você abrigou minhas filhas enquanto elas estavam sendo caçadas. Ele disse, seu tom solene, como se estivesse declarando algo sagrado. Você arriscou sua vida para protegê-las quando nem sabia quem elas eram. Sob a antiga lei da família Moretti, isso cria uma dívida que não pode ser paga com dinheiro ou com qualquer coisa material. Um arrepio desceu pela espinha de Emma. Ela não entendia o que ele estava dizendo, mas ela sabia que isso não levaria a nada de bom. Você salvou a vida de meus filhos, Vincent continuou. Agora você pertence à minha família. Para sempre. Aquelas palavras pairavam no ar frio. Emma sentiu como se tivesse acabado de ser sentenciada, embora não tivesse feito nada de errado. Eu não entendo, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu só fiz a coisa certa. Qualquer um teria feito o mesmo. Eu não preciso de recompensa ou dívida ou nada. Eu só quero minha vida normal de volta. Vincent se aproximou e Emma teve que levantar o queixo para encontrar seus olhos. Ele era pelo menos 20 centímetros mais alto que ela. E sua presença era tão esmagadora que ela sentiu sua respiração apertar. Sua vida normal, ele disse, cada palavra clara e fria, terminou no momento em que você abriu aquela porta e trouxe minhas filhas para dentro. Emma abriu a boca para argumentar, mas Vincent levantou uma mão para pará-la. As pessoas que caçam minhas filhas viram seu rosto. Elas sabem que você ajudou as meninas a escapar. Elas rastrearam o sinal de GPS até aquele restaurante. A essa altura, elas sabem que alguém escondeu Bella e Mia, e elas vão encontrá-la. O sangue no corpo de Emma pareceu virar gelo. Ela se lembrou do olhar do líder da noite passada. A maneira como ele olhou para ela como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Ela se lembrou do homem de cabelos prateados com o relógio de ouro. A maneira como ele ficou ali observando sem dizer uma palavra. Eles virão por você, Vincent continuou, sua voz sem piedade. Não para fazer perguntas educadamente. Eles a torturarão por informações. Então eles a matarão para apagar o rastro. É assim que este mundo funciona, senhorita Sullivan. E você entrou nesse mundo no momento em que escolheu salvar minhas filhas. Emma sentiu seus joelhos fraquejar. Ela olhou para a rua que conhecia, para seu minúsculo apartamento, para a vida que construíra com suas próprias mãos. Tudo estava se desvanecendo. Posso ir à polícia, ela disse, sua voz pequena. Posso sair da cidade. A polícia não pode protegê-la de homens como esses, Vincent respondeu. E não importa onde você fuja, eles a encontrarão em 48 horas. Eles têm recursos, conexões, pessoas em todos os lugares. O único lugar onde você está segura é ao meu lado. Emma olhou nos olhos castanhos escuros de Vincent Moretti e não viu nenhuma mentira ali. Ele não a estava lá ameaçando. Ele estava lhe dizendo a verdade. Uma verdade brutal. Uma verdade fria. Mas a verdade. Eu tenho uma escolha? Ela perguntou, mal mais que um sussurro. Vincent segurou o olhar dela por um longo momento. Não, ele disse. Não se você quiser viver até amanhã. Emma não teve tempo de arrumar uma mala ou se despedir do minúsculo apartamento que a havia abrigado por 3 anos. 2 dos homens de Vincent estavam de cada lado dela. Eles não a tocaram, mas sua presença deixava claro que estavam ali para garantir que ela não tentasse fugir. Ela foi escoltada para o SUV principal, onde Bella e Mia já estavam sentadas na fila do meio.
As meninas, exaustas após uma longa noite de caos, adormeceram quase no momento em que o veículo começou a se mover, suas cabeças encostadas uma na outra como dois anjinhos presos em um pesadelo adulto. Vincent sentou-se em frente a Emma, as costas retas, o rosto gelado, os olhos castanhos escuros nunca o deixando. O ar dentro do SUV era sufocantemente silencioso, preenchido apenas pelo suave zumbido do motor e pela respiração constante das crianças dormindo. Emma olhou pela janela enquanto as ruas familiares de Boston passavam, e ela sentiu como se estivesse sendo levada para um mundo que não conhecia. "Você não pode me sequestrar", ela finalmente disse, forçando sua voz a permanecer calma, mesmo com seu coração disparado. "Isso é a América. Existem leis. Você não pode forçar alguém a ir com você só porque você quer." Vincent olhou para ela, um canto da boca se erguendo ligeiramente, como se ela tivesse dito algo ingênuo. "Eu não estou sequestrando você, senhorita Sullivan. Eu estou salvando sua vida. Há uma diferença." "Que diferença?" "Estou sendo levada sem consentimento. Não me é permitido ir para casa. Não me é permitido contatar ninguém." "Isso é sequestro." Vincent inclinou a cabeça, seus olhos afiados e frios. "Seu emprego no restaurante foi resolvido. Frank foi informado que você teve um assunto familiar urgente e você será paga até o final do mês. Seu aluguel foi rescindido. Seu depósito totalmente reembolsado. Seus pertences serão embalados e armazenados com segurança." Emma sentiu como se tivesse levado um tapa. "Você fez tudo isso quando? Como?" "Eu tenho pessoas que cuidam das coisas", Vincent disse simplesmente. "Você está me apagando", Emma disse, sua voz tremendo de raiva. "Você está apagando toda a minha vida como se eu nunca tivesse existido." "Eu estou te protegendo", Vincent respondeu, imperturbável. "Você entenderá em breve." Emma abriu a boca para argumentar novamente, mas a voz do motorista cortou a cabine pelo rádio. "Don Moretti, estamos sendo seguidos. Sedã prateado, 3 carros atrás. Ele nos seguiu desde que saímos de South Boston." O ar dentro do SUV mudou instantaneamente. Vincent endireitou-se, todo o vestígio de facilidade desaparecendo, substituído pela quietude alerta de um predador. Ele pressionou um dedo no seu fone de ouvido e falou rápido. "Confirmar números. Um sedã prateado e uma van preta acabaram de entrar do último cruzamento. Pode haver mais." Vincent não hesitou. "Protocolo 7 agora." Tudo aconteceu em um borrão. O comboio de 5 SUVs, movendo-se em linha apertada de repente, se dividiu em direções diferentes. O SUV em que Emma estava avançou, cortou bruscamente em um beco e rasgou por ruas laterais em velocidade imprudente. Bella e Mia acordaram assustadas com a guinada, e o medo retornou aos seus rostos de uma vez. "Papai!" Mia sussurrou, sua voz tremendo. Vincent não respondeu com palavras. Ele se moveu como um raio, puxando ambas as filhas para o chão do SUV, então puxando Emma com elas. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, ele havia jogado seu corpo sobre as 3, suas costas em direção às janelas, como um escudo feito de carne e osso. Emma deitou-se de bruços no chão. Bella e Mia se apertaram contra ela, e Vincent Moretti as cobriu, protegendo todas elas. Ela podia sentir seu coração batendo forte e rápido através do tecido caro de seu terno. Ela podia sentir o cheiro de um perfume masculino misturado com o leve e amargo cheiro de pólvora. Naquele momento, ela entendeu algo. Este chefe da máfia frio e aterrorizante estava disposto a morrer para proteger suas filhas. E de alguma forma ela estava sendo incluída naquele círculo de proteção também. O SUV rasgou pelas ruas, virando à esquerda e à direita um após o outro, uma buzina soando em algum lugar atrás deles. Pelo rádio, Emma ouviu comandos curtos trocados entre os motoristas, suaves e precisos, como um exército se movendo em batalha. "Nós os perdemos",
A voz do motorista finalmente disse: "A rota para casa está clara." Vincent sentou-se lentamente, ajudando suas filhas e Emma de volta aos seus assentos. Seu rosto estava calmo novamente, como se o que acabara de acontecer não fosse mais do que um pequeno inconveniente. 10 minutos depois, o SUV entrou em uma garagem subterrânea e um portão de aço bateu atrás deles. A escuridão os engoliu. Então as luzes se acenderam e Emma percebeu que estava dentro de uma fortaleza sob a cidade, protegida por espessas paredes de concreto e homens armados postados em cada canto. Um elevador particular os levou da garagem subterrânea direto para o último andar do prédio. Quando as portas se abriram, Emma entrou em um mundo que ela só havia visto em filmes de Hollywood. A cobertura se estendia diante dela como um palácio no céu. Pisos de mármore branco polido refletiam o brilho de lustres de cristal. Janelas do chão ao teto revelavam toda a cidade de Boston espalhada abaixo. Obras de arte originais pendiam nas paredes, do tipo que Emma tinha certeza que eram inestimáveis, cada uma provavelmente valendo mais do que ela ganharia em toda a sua vida. O mobiliário era requintadamente projetado. Tapetes persas tecidos à mão, lustres de Murano importados da Itália. Este lugar não era apenas caro. Ele carregava um tipo de poder silencioso, da mesma forma que seu dono. Mas Emma percebeu rapidamente que a beleza era apenas uma cobertura para uma fortaleza. O vidro parecia delicado, mas na verdade era resistente a balas, e peso o suficiente para suportar tiros de rifle. As portas eram reforçadas com aço, protegidas por um complexo sistema de travamento eletrônico. Guardas armados vigiavam em cada canto, seus olhos varrendo Emma com suspeita indisfarçável. Câmeras de segurança estavam em todos os lugares, rastreando cada ângulo da cobertura. Esta não era uma casa. Esta era uma prisão feita de ouro. Uma mulher de seus 50 anos saiu do corredor. Ela era encorpada, com um rosto severo, mas seus olhos se suavizaram no momento em que viu Bella e Mia. Ela usava roupas pretas simples. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque arrumado, e ela se movia com a calma confiança de alguém que havia vivido nesta casa por anos. "Bella, Mia", ela disse, sua voz quente com um toque de sotaque italiano. "Venham para a Rosa. Vocês precisam de um banho e um pouco de descanso. Eu também preparei uma pequena refeição para vocês." As meninas olharam para o pai como se pedissem permissão, e Vincent deu um pequeno aceno. Bella pegou a mão da irmã, mas antes de ir, ela se virou para Emma. "A senhorita Emma vai estar aqui, certo?" Ela perguntou, preocupação em sua voz. "Ela estará aqui", Vincent respondeu por Emma. "Agora vão com Rosa." Rosa conduziu as meninas por uma escada em espiral para o andar de cima, deixando Emma sozinha com Vincent e seus homens. Emma ficou no meio da enorme sala, sentindo-se menor e mais deslocada do que nunca. Ela olhou ao redor, seus dedos roçando a superfície fria de uma mesa de mármore, e ela não conseguiu se impedir de compará-la ao seu próprio apartamento em ruínas. Aquele lugar era minúsculo e desgastado, o cheiro de detergente da lavanderia lá embaixo, sempre pairando no ar. Mas era dela. Um lugar onde ela podia se mover livremente, onde ela podia decidir sua própria vida. Aqui, em todo esse luxo, ela se sentia como um pássaro preso em uma gaiola dourada. Não importa o quão bonita a gaiola fosse, ainda era uma gaiola. "Você ficará na suíte de hóspedes", Vincent disse, interrompendo seus pensamentos. "Rosa preparará tudo o que você precisar. Roupas, itens pessoais, qualquer coisa que você pedir." "Não estou pedindo nada", Emma disse, sua voz dura. "Estou pedindo para ir para casa." Vincent a observou por um longo momento, e por um instante, Emma pensou ter visto algo em seus olhos. Talvez compreensão, talvez arrependimento, mas isso desapareceu rapidamente, substituído pela frieza familiar. "Esta é sua casa agora", ele disse. "Pelo menos até que a ameaça seja eliminada."
Então ele se virou e foi embora, deixando Emma sozinha na cobertura brilhante. Ela se virou para as janelas e olhou para Boston lá embaixo. Os prédios altos e as pequenas filas de trânsito como brinquedos. Ela nunca estivera em um lugar tão bonito, mas nunca se sentira tão despojada de liberdade também. Este era o mundo de Vincent Moretti. Luxuoso, perigoso e totalmente desconhecido. E de alguma forma ela havia sido arrastada para ele. Sem volta, Rosa trouxe Emma para um quarto espaçoso no final do corredor. Havia uma cama grande com lençóis brancos impecáveis, um guarda-roupa de carvalho e uma janela que dava para o jardim na cobertura. O quarto era mais bonito do que qualquer lugar onde Emma já havia morado, mas ela não teve tempo para admirá-lo. Menos de uma hora depois de ela ter trocado de roupa para as roupas novas que Rosa havia preparado, um homem bateu em sua porta e lhe disse para descer. Vincent queria conversar. Quando Emma desceu as escadas, encontrou Vincent sentado em uma poltrona de couro com 4 homens ao redor dele. Eles se viraram para olhá-la quando ela apareceu, e Emma sentiu como se tivesse acabado de entrar em um covil de lobos. Um dos homens deu um passo à frente. Ele parecia ter cerca de 32 anos, alto e magro, com um rosto afiado e angular, e uma cicatriz que ia da têmpora até a maçã do rosto. Seus olhos demonstravam hostilidade aberta, enquanto ele encarava Emma como se ela fosse uma inimiga invadindo seu território. Então esta é a garota? Ele perguntou, sua voz pesada de dúvida. A garçonete que por acaso salvou as filhas de Dom Moretti. Vincent não respondeu. Ele apenas deu ao homem um olhar de advertência, mas o homem ou não notou ou não se importou. Eu sou Dante Russo, ele disse a Emma aproximando-se. Eu sou o responsável pela segurança da família Moretti e tenho algumas perguntas para você. Emma ficou ereta, forçando-se a não demonstrar medo, mesmo com o coração batendo forte. Eu já contei tudo ao Sr. Moretti. Você contou a Dom Moretti, Dante corrigiu, enfatizando o título. Agora você vai me contar. E eu quero a verdade, não algum conto de fadas sobre uma garçonete bondosa salvando 2 menininhas indefesas. Ele começou a circulá-la, lento e deliberado, como um lobo avaliando a presa. Você por acaso estava trabalhando até tarde naquela noite? Você por acaso ouviu um barulho atrás do restaurante? Você por acaso encontrou as 2 crianças exatas que uma equipe inteira estava procurando? Ele parou na frente dela, seu olhar penetrando o dela. Isso não é sorte, senhorita Sullivan. Isso é um plano. Quanto eles pagaram a você? O calor subiu ao rosto de Emma. Ela havia suportado demais nas últimas 24 horas. Ameaças sendo levadas, arrastadas para um mundo que ela não entendia, e agora sendo acusada de algo que não havia feito. A raiva acendeu dentro dela como um fósforo no óleo. Eu sou uma garçonete, ela disse, sua voz tremendo de fúria. Eu trabalho 2 turnos por dia só para pagar um apartamento de um quarto em cima de uma lavanderia. Eu nem sabia quem era a família Moretti até esta manhã. Eu não sei quem está pagando quem. Eu só vi 2 crianças tremendo em uma nevasca, e eu não podia deixá-las lá fora. É só isso. A boca de Dante se curvou em um sorriso, frio e sem humor, tocante. Mas eu vivi tempo suficiente neste mundo para saber que ninguém faz nada sem um motivo. Você escondeu 2 crianças ricas, enfrentou sequestradores armados e se recusou a chamar a polícia. Isso não é o que uma garçonete comum faz. Antes que Emma pudesse responder, outro homem deu um passo à frente. Ele era mais velho, cerca de 45 anos, com cabelos pretos com mechas prateadas e olhos que pareciam ter visto demais para se surpreender facilmente. Ao contrário de Dante, ele não era abertamente hostil, mas também não era amigável. Eu sou Luca Santini, ele disse, sua voz baixa e uniforme. Estou com a família Moretti há 25 anos. Já vi cada trama, cada tática, cada forma que um inimigo tenta se infiltrar em nossas fileiras. Ele estudou Emma, seu olhar medido. Dante não está errado em suspeitar. Em nosso mundo, coincidência não existe.
Tudo tem uma razão, e até que saibamos sua razão com certeza, você é um risco desconhecido. Emma olhou ao redor da sala. 4 homens a observavam com diferentes tons de suspeita, mas nenhum deles acreditava nela. Nem mesmo Vincent, o homem que lhe declarou que ela pertencia à sua família, sentava em silêncio, observando, sem defendê-la. Ela se sentia cercada por todos os lados, julgada, analisada, tratada como uma ameaça em vez de alguém que havia arriscado a vida para salvar 2 crianças. Isso a puxou de volta ao orfanato, aos dias em que era culpada por coisas que não havia feito, e ninguém a defendia. 20 anos depois, ela ainda estava no mesmo lugar, sozinha e duvidada. Assim que a sala mergulhou em uma atenção tão densa que era difícil respirar, uma voz pequena flutuou do alto da escada. Por que todo mundo está gritando com Emma? Todos se viraram. Bella estava nos degraus, ainda de pijama. Rosa a havia trocado, seus cabelos pretos úmidos do banho. Seus olhos castanhos escuros, iguais aos de seu pai, varreram a sala com um olhar que era tanto cansado quanto zangado. Ela desceu um degrau de cada vez, costas retas, queixo erguido, cada movimento carregando uma confiança que não pertencia a uma criança de 9 anos. Naquele momento, Emma viu Vincent Moretti e sua filha. A mesma dureza, a mesma decisão, a mesma autoridade inata que não podia ser ensinada. Eu ouvi o que vocês estavam dizendo, Bella continuou, sua voz firme, sem tremer de forma alguma. Vocês acham que a senhorita Emma é má? Vocês acham que ela trabalha para aqueles homens? Ela parou no último degrau e encarou Dante diretamente com um desafio nos olhos que poderia fazer homens adultos hesitarem. Mas ela não é má. Ela nos deu seu casaco mesmo estando com frio. Ela nos alimentou quando estávamos com fome. Ela nos escondeu no armário quando os homens maus vieram. Ela ficou na frente deles e mentiu para nos proteger. Bella caminhou até o lado de Emma e pegou sua mão. Seus pequenos dedos quentes e firmes. Ela nos salvou. Isso a torna família. A sala ficou completamente silenciosa. Dante abriu a boca como se fosse argumentar, depois a fechou novamente. Luca olhou para o chão. Os outros homens permaneceram imóveis, nenhum deles sabendo como responder a uma declaração de uma criança de 9 anos. Vincent levantou-se da poltrona e deu um passo em direção à sua filha. Ele colocou a mão no ombro de Bella e olhou para ela com uma expressão que Emma nunca havia visto naquele rosto frio, uma profunda gentileza e orgulho. Bella, volte para cima com sua irmã, ele disse suavemente. Rosa fará um lanche para vocês. Bella olhou para o pai, depois para Emma como se estivesse decidindo se obedecia. Por fim, ela assentiu e subiu as escadas, mas não se esqueceu de olhar para Emma mais uma vez antes de desaparecer pelo corredor. Vincent se virou para seus homens. Fora, ele disse, não alto, mas absoluto. Todos vocês. Dante parecia querer protestar, mas um olhar de Vincent o silenciou. Um por um, os homens saíram da sala de estar até que Emma ficou sozinha com o chefe da máfia. O silêncio se esticou. Vincent caminhou até a janela e olhou para Boston, afundando na luz da noite. Suas costas estavam para Emma, mas ela viu seus ombros caírem ligeiramente, como se ele estivesse carregando um peso que ninguém mais podia ver. O nome da minha esposa era Gabriela, ele disse finalmente, sua voz baixa e distante. Ela morreu há 3 anos. Câncer. Nós a encontramos tarde demais. E quando os médicos souberam, não havia nada que pudessem fazer. Emma não falou, ela apenas ouviu. Desde que Gabriela morreu, minhas filhas mudaram completamente. Vincent continuou. Bella ficou desconfiada de todos. Mia acorda chorando à noite. Elas não confiam em ninguém. Elas não se abrem para ninguém. Mesmo Rosa, que cuidou delas desde pequenas, teve que trabalhar muito tempo antes que elas a aceitassem novamente. Ele se virou para Emma, e seus olhos castanhos escuros não estavam tão frios como antes. Havia algo mais neles agora.
Talvez exaustão, talvez a solidão de um pai criando dois filhos sozinho em um mundo construído sobre o perigo. Mas depois de uma noite com você, elas confiam em você. Ele disse, Bella te protege da mesma forma que protege sua irmã. Mia segura sua mão e não a solta. Minhas filhas não confiavam em ninguém desde que a mãe morreu. Ele fez uma pausa e sua voz suavizou. Até que elas te conheceram. Emma não sabia o que dizer. Antes que ela pudesse sequer tentar, a voz de Mia chamou lá de cima. Emma, Emma, você vem ler uma história para nós? Emma olhou para a escada, então para Vincent. Ele deu um pequeno aceno, uma permissão sem palavras, e ela subiu as escadas, não porque estava sendo forçada, não por causa de uma dívida ou uma antiga lei familiar, mas porque duas menininhas precisavam dela. 3 dias se passaram dentro da luxuosa cobertura, e Emma começou a se acostumar com essa estranha nova vida. Ela ainda não tinha permissão para sair do prédio. Ela ainda era observada por câmeras de segurança e pelos olhos abertamente desconfiados de Dante. Mas algo havia mudado. Bella e Mia, as duas meninas, se agarravam a ela como se ela fosse seu único salva-vidas no mar agitado de suas vidas. Todas as noites, Emma acordava e encontrava duas pequenas sombras que haviam escorregado para sua cama sem que ela percebesse, encolhidas de cada lado dela como dois gatinhos procurando calor. Durante o dia, ela as ajudava a estudar sob a orientação de um tutor que era trazido, sentando-se ao lado delas enquanto faziam matemática e liam livros. Nas tardes, ela brincava com elas na vasta sala de estar, construindo castelos de travesseiros e cobertores, ou brincando de esconde-esconde por corredores que pareciam durar para sempre. Bella começou a ensiná-la italiano. Palavras simples como bonjour, gracia, família. A menina corrigia a pronúncia de Emma com foco sério, sempre que ela dizia algo errado. Seus olhos castanhos escuros se iluminavam de alegria quando Emma finalmente acertava uma palavra difícil. Família significa família, Bella explicou. É a coisa mais importante para os italianos. Papai sempre diz isso. Mia, por outro lado, adorava desenhar. Ela passava horas com lápis de cera e papel fazendo desenhos brilhantes e coloridos. Uma tarde, ela entregou a Emma um desenho que acabara de terminar, seus olhos brilhando enquanto esperava a reação de Emma. Emma olhou para ele e seu coração apertou. 4 pessoas estavam em frente a uma grande casa de mãos dadas. Um homem alto com cabelo preto, 2 meninas e uma mulher com cabelo castanho. Abaixo, com a caligrafia bagunçada de uma criança, Mia havia escrito Família de Mia, com 4 nomes: Papai, Bella, Mia e Emma. Emma não sabia o que dizer. Ela apenas puxou Mia para seus braços e beijou o topo da cabeça da menina, escondendo a lágrima que ameaçava escorrer. Naquela noite, quando as meninas estavam dormindo ao lado dela, Emma ficou olhando para o teto enquanto o passado voltava como uma inundação. Ela se lembrou da noite em que tinha 14 anos, a noite em que fugiu da casa de Gerald. A chuva caía em lençóis e ela corria pelas ruas escuras descalça, suas costas ainda ardendo das chicotadas de um cinto. Ela havia batido porta após porta, implorando por ajuda, mas ninguém abriu. As luzes se apagavam quando as pessoas viam uma criança encharcada parada em seu portão. Ela chorou até não ter mais lágrimas, encolhida no canto de um beco, perguntando-se por que ninguém se importava se ela vivia ou morria. Naquela noite, ela fez uma promessa a si mesma. Se ela tivesse a capacidade, nunca se afastaria de alguém que precisasse de ajuda. Ela não se tornaria o tipo de adulto que se recusava a abrir a porta. Ela seria a luz que nunca teve em sua própria escuridão. E agora, olhando para Bella e Mia dormindo pacificamente, Emma percebeu que havia cumprido essa promessa. Na manhã do 4º dia, tudo mudou. Emma acabara de terminar o café da manhã com as meninas quando Vincent apareceu na porta da sala de jantar. Ele estava vestindo um terno preto, seu rosto mais tenso que o normal. Vista-se, ele disse a Emma. Temos uma pista. 20 minutos depois, Emma estava sentada no familiar SUV,
movendo-se por partes de Boston que ela não reconhecia. Vincent sentou-se ao lado dela, silencioso como sempre. Mas havia algo afiado em seus olhos, como um lobo que acabara de sentir o cheiro da presa. Eles pararam em frente a um prédio de escritórios comum em uma área industrial, do tipo de lugar que ninguém olharia duas vezes. Mas quando eles entraram e desceram uma escada escondida, Emma se viu em um centro de vigilância de alta tecnologia. Telas de computador cobriam paredes inteiras, mostrando filmagens de centenas de câmeras pela cidade. Homens e mulheres sentavam-se em mesas, digitando sem parar. Uma jovem mulher deu um passo à frente para cumprimentá-los. Ela parecia ter cerca de 28 anos, com cabelo preto com mechas roxas, vestindo um moletom e jeans, mais parecida com uma estudante universitária do que com um membro de uma organização mafiosa. Dom Moretti, ela assentiu. Sophie Chen, Vincent disse a Emma. Ela é minha melhor especialista em tecnologia. Sophie os levou a uma tela grande e começou a apertar botões. Eu acessei as câmeras de tráfego ao redor da área do restaurante e... Ela explicou. E eu encontrei isso. Na tela apareceu uma filmagem da rodovia perto do Sullivan Diner, e a data no canto mostrava que era de 2 dias antes do sequestro. Um sedã prateado passou lentamente, depois virou e passou novamente. Sophie mudou para o vídeo do dia seguinte, depois do dia seguinte. O mesmo sedã prateado aparecia a cada dia, parando em frente ao restaurante, observando. Eles estavam vigiando o local antes de fazerem sua jogada. Vincent disse, sua voz fria como gelo. Eles sabiam que as meninas poderiam correr para lá, porque era o único lugar com luz naquele trecho vazio da estrada. Sophie digitou algumas teclas e a imagem na tela começou a aumentar. O sedã prateado entrou em foco mais nítido. E quando ela continuou ampliando a janela do lado do motorista, um detalhe apareceu que atingiu Emma como um choque elétrico. O braço do motorista estava para fora da janela segurando um cigarro meio queimado. Mas não foi o cigarro que chamou a atenção de Emma. Foi o que brilhou no pulso do motorista. Um relógio de ouro gravado com um brasão de família intrincado, o metal precioso reluzindo sob o sol da tarde. Eu vi aquele relógio. Emma deixou escapar, sua voz cortando o silêncio repentino. Todos se viraram para olhá-la. Vincent se aproximou, seus olhos escuros afiados como lâminas. Onde você o viu? Emma fechou os olhos, forçando-se a voltar para aquela noite. As imagens retornaram como um filme em câmera lenta. O restaurante escuro, os sequestradores invadindo, vidro estilhaçando, passos pesados, e então ela se lembrou dele. O homem que ficou perto da porta o tempo todo em que procuravam. Ele não se juntou à caçada como os outros. Ele apenas observou, silencioso, com olhos mais velhos cheios de cálculo, cabelo prateado, bem penteado para trás, uma postura reta como a de um soldado, e em seu pulso, aquele relógio de ouro reluzindo sob as luzes do restaurante. Na noite em que os sequestradores vieram ao restaurante, Emma disse lentamente, havia um homem de cabelos prateados parado perto da entrada. Ele não procurou em absoluto. Ele apenas observava tudo, como se estivesse no comando, mas não quisesse que ninguém soubesse. Lembro-me do relógio porque era tão distintivo, com um brasão, como um emblema de família. Vincent e Sophie trocaram um olhar. Sophie voltou para a tela, digitando furiosamente. Se o relógio tem um brasão de família, ela disse, então deve ser alguém em quem a família Moretti confia completamente. Apenas 8 pessoas receberam aquele relógio, e cada uma delas tem acesso aos horários de viagem da família. Ela abriu outro arquivo. 8 fotografias apareceram na tela. 8 homens com nomes e funções listadas abaixo deles. Emma examinou cada rosto, seu coração batendo mais rápido quando ela reconheceu um deles. Ele, ela disse apontando para a terceira foto. Esse é o homem que eu vi naquela noite. O ar na sala pareceu congelar. Vincent olhou para a imagem que Emma indicou e, pela primeira vez desde que Emma o conhecera,
Ela viu choque real no rosto que geralmente era esculpido em pedra. Carlo Benedetti. Sophie leu o nome sob a foto, sua voz cautelosa. Conselheiro sênior da família Moretti por 15 anos. Amigo íntimo do pai de Dom Moretti desde jovens. Vincent não falou. Ele apenas ficou ali, olhando para a foto como se uma cobra venenosa tivesse acabado de aparecer dentro de sua própria casa. Emma viu sua mandíbula cerrar, um tendão subindo em seu pescoço, mas ele permaneceu terrivelmente silencioso. Carlo esteve em minha casa centenas de vezes. Vincent finalmente disse, sua voz baixa e cheia de dor. Ele jantou com minha família. Ele segurou Bella quando ela era recém-nascida. Minhas filhas o chamam de tio Carlo. Ele fez uma pausa e Emma viu suas mãos se fecharem em punhos. Por quê? Sophie respirou fundo antes de continuar. Eu rastreei cada transação financeira desses 8 homens nos últimos 3 meses. A maioria deles está limpa. Mas 2 dias antes do sequestro, houve uma transferência de uma conta registrada em uma empresa de fachada que Carlo possui. 50 mil deles foram para uma conta offshore. Ela digitou novamente e mais registros preencheram a tela. Essa conta pertence a uma organização com laços com Alexei Petrov. O nome fez com que todos na sala ficassem tensos de uma vez. Luca, que estava em silêncio até agora, deu um passo à frente. Petrov é um chefe da máfia russa, ele explicou a Emma, sua voz grave. Ele tem tentado se infiltrar no território Moretti por anos e nunca conseguiu. Sophie continuou, expondo-o peça por peça. Com base nas mensagens criptografadas que decifrei, o plano deles é claro. Sequestrar Bella e Mia, usá-las como alavanca para forçar Dom Moretti a se render. Se ele não o fizer, eles matarão as crianças. De qualquer forma, eles acreditavam que Dom Moretti se quebraria mentalmente o suficiente para Petro se mover e tomar todo o Império Moretti. Emma sentiu-se enjoada enquanto ouvia. 2 crianças inocentes, 2 anjinhos que ela segurava todas as noites, reduzidos a peças em um tabuleiro em um jogo de poder adulto impiedoso. Vincent se afastou da tela e caminhou em direção à porta. Encontre a localização de Carlo, ele disse, sua voz fria como gelo. Fúria contida sob ela. Agora mesmo. O GPS do telefone dele mostra que ele está no distrito de armazéns abandonados em East Boston. Sophie respondeu imediatamente. Parece um ponto de encontro com as pessoas de Petrov. Vincent parou na porta e olhou para Emma. Você me deu a pista que eu precisava, ele disse. Sua memória acabou de se tornar a arma mais perigosa que eu tenho. Vincent ordenou que a equipe fosse montada imediatamente. 12 homens chegaram armados até os dentes, vestidos de preto, usando coletes à prova de balas, prontos para uma luta. Emma ficou ali, observando-os verificar armas e equipamentos, e ela sabia que não podia simplesmente ficar parada esperando. Eu quero ir com você, ela disse, sua voz carregando através de uma sala cheia de homens perigosos. Tudo parou. Todos olharam para ela como se ela tivesse acabado de dizer algo insano. Vincent se virou para ela e seus olhos escureceram. Não há discussão. Se você invadir atirando sem perguntar nada, Emma disse, forçando sua voz a permanecer firme. Você nunca aprenderá o plano completo deles. Quem mais está envolvido além de Carlo? O que eles estão planejando em seguida? Quantas pessoas estão dentro de sua organização? Você precisa de informações, não apenas corpos. Vincent a observou por um longo momento, e Emma pôde vê-lo ponderando suas palavras. Ela sabia que estava correndo um risco, mas também sabia que estava certa. Sua memória os ajudara a identificar Carlo. Talvez ela reconhecesse algo mais se entrasse naquele armazém. Você ficará na retaguarda, Vincent disse finalmente, sua voz dura. Use um colete. Não saia da posição que lhe for dada. Não importa o que aconteça. Se você fizer algo perigoso, eu mesma a arrastarei de volta para a cobertura e a acorrentarei à parede.
Emma assentiu, sem se dar ao trabalho de argumentar. Ela havia conseguido o que queria. 20 minutos depois, o comboio parou a cerca de 200 metros do armazém abandonado em East Boston. Esta área estava morta à noite. Nada além de velhos prédios industriais e pátios de contêineres enferrujados. A neve ainda caía, branqueando tudo e reduzindo a visibilidade a algumas dezenas de metros. Luca ajudou Emma a vestir um colete pesado à prova de balas, apertando as tiras até que ela se sentisse trancada dentro de uma armadura. Ele a levou a uma barreira de concreto a cerca de 50 metros do armazém, onde ela podia observar enquanto permanecia protegida. Aqui, Luca disse curto e grosso, não se mova. Então ele desapareceu na escuridão, misturando-se à neve e à noite. Emma observou a equipe de Vincent se mover em direção ao armazém. Eles não faziam barulho. Eles deslizavam pela noite como fantasmas, formas negras deslizando sobre a neve branca. Os 12 homens se dividiram em 3 grupos, aproximando-se de 3 direções. Vincent liderou o grupo principal, sua silhueta alta e imponente, mesmo enquanto ele permanecia abaixado e em movimento. Então tudo se desfez. 3 explosões trovejaram ao mesmo tempo em que as portas foram abertas. Granadas de flash brilharam como relâmpagos, seguidas por uma rajada de tiros que despedaçou a noite. Gritos, vidro quebrando, metal batendo em metal. Emma se apertou contra a barreira de concreto, seu coração batendo como se quisesse sair do peito. Ela não conseguia respirar. O cheiro de pólvora encheu o ar mesmo a dezenas de metros de distância. Faíscas de armas cintilavam dentro das janelas do armazém como pequenos raios. Ela contou segundos enquanto eles passavam, cada um se estendendo em algo que parecia um ano. O tiroteio continuou. Então diminuiu. Então parou. Silêncio. Um silêncio terrível. Emma apertou a borda do concreto até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ela não sabia quem havia vencido, quem havia perdido, quem estava vivo, quem estava morto. O rosto de Vincent passou por sua mente. Vincent naquele terno caro e aqueles olhos frios. Vincent ajoelhado para segurar suas filhas, como se estivesse aterrorizado de que as perderia para sempre se morresse esta noite. O que aconteceria com Bella e Mia? A voz de Luca crepitou no rádio que ela havia recebido. Seguro, traga-a. Um homem apareceu ao lado de Emma e fez um sinal para ela segui-lo. Ela passou por um portão quebrado e entrou no armazém, seu coração ainda batendo fora de ritmo. Lá dentro era o caos. Alguns homens jaziam imóveis no chão, poças de sangue sob seus corpos. Os homens de Vincent estavam contendo os que ainda estavam vivos, amarrando suas mãos para trás. E no meio de tudo, Carlo Benedetti estava de joelhos, pulsos amarrados, sangue escorrendo de um corte na testa. Vincent estava sobre ele, a arma ainda na mão. O rosto frio como gelo, mas os olhos queimando com fúria contida. Emma olhou ao redor e o sangue em suas veias pareceu congelar. Este armazém não era apenas um ponto de encontro. Era um centro de comando completo. Um mapa dos bens de Moretti estava pregado na parede. Cada local-chave marcado. Fotos espontâneas de Bella e Mia na escola, no parque, na cobertura, cobriam um grande quadro. Os movimentos de Vincent eram registrados em detalhes dia a dia. E no canto do quadro, Emma viu seu próprio rosto. Fotos dela no restaurante. Em seu apartamento, na rua a caminho do trabalho, eles a estavam observando desde a noite em que ela salvou as meninas, registrando cada movimento, esperando o momento certo para apagá-la como uma testemunha inconveniente. Você vê agora, Vincent disse, sua voz baixa e amarga. Eu te disse que sua vida normal acabou. Eles nunca iriam deixá-la em paz. Carlo não precisou ser torturado para entregar tudo. Diante da fúria de Vincent, diante dos olhos do homem que ele havia traído, a coragem de um traidor derreteu como neve ao fogo. Ele confessou tudo.
O plano de Petrov, o dinheiro que havia levado, o cronograma do sequestro, a lista de pessoas dentro da organização Moretti que trabalhavam para o inimigo. Mas havia um nome que deixou Vincent congelado no lugar. Nico Moretti, primo de Vincent, o homem com quem ele cresceu. O homem que compartilhava o mesmo sangue Moretti. E mais do que isso, Nico era uma das poucas pessoas que sabiam sobre a cabana escondida da família nos Berkshires. Nós nos movemos agora, Vincent disse a Luca no momento em que ouviu. Se Nico sabe sobre a cabana e ele está trabalhando para Petrov, a cobertura não é mais segura. Nenhum lugar na cidade é mais seguro. 2 horas depois, Emma e as 2 meninas estavam em um SUV diferente, deixando Boston na noite. Bella e Mia dormiam contra os ombros de Emma, exaustas depois de dias de tensão. Enquanto Vincent sentava no banco da frente, seu telefone constantemente no ouvido enquanto ele dava ordens para caçar Nico e o que restava do povo de Petrov na cidade, eles dirigiram pela noite por estradas sinuosas cobertas de neve, subindo em montanhas revestidas de branco. Quando o amanhecer finalmente surgiu, o SUV parou em frente a uma cabana de madeira aninhada profundamente em uma floresta de pinheiros sem fim. Não era tão grandiosa quanto a cobertura, mas possuía um calor rústico que o apartamento de luxo nunca teve. Velhas vigas de carvalho esculpidas à mão, um telhado pesado de neve branca, fumaça saindo da chaminé, como uma tranquila boas-vindas. Meu avô construiu esta cabana há 60 anos, Vincent disse a Emma enquanto eles entravam. Ele nunca a listou em nenhum registro. Não há endereço oficial, nem papéis de propriedade sob o nome Moretti. Apenas algumas pessoas na família sabem que ela existe. A cabana estava quente de uma fogueira já acesa na lareira. Móveis de madeira rústicos, tapetes de pele pelo chão, janelas que davam para pinheiros cobertos de neve que se estendiam até o horizonte, guardas patrulhavam do lado de fora, mas por dentro era um mundo completamente diferente. Pacífico, isolado do perigo. E nos dias que se seguiram, Emma experimentou algo que nunca havia tido em sua vida. Uma família. Todas as manhãs, ela sentava-se à mesa com Bella e Mia, ajudando-as com o trabalho escolar dos livros que Rosa havia embalado antes de partirem. Bella era brilhante e ansiosa para aprender, sempre fazendo perguntas sobre tudo. Mia preferia desenhar a matemática, mas ela tentaria se Emma prometesse que poderiam desenhar juntas depois. Nas tardes, elas se agasalhavam e brincavam lá fora na neve. Emma lhes mostrou como fazer um boneco de neve, como deitar e varrer os braços para fazer anjos de neve, como jogar bolas de neve sem congelar as mãos. As risadas de Bella e Mia ecoavam pelos silenciosos pinheirais, claras e felizes, como se todo o seu medo tivesse sido deixado para trás em Boston. À noite, elas se reuniam junto à lareira, chamas bruxuleando luz sobre seus rostos. Emma contava histórias às meninas, contos de fadas que ela lembrava da infância, de antes de seus pais morrerem. Vincent frequentemente sentava no canto, fingindo ler um livro ou verificar seu telefone. Mas Emma sabia que ele estava ouvindo. Às vezes, quando ela olhava de relance, ela via seus olhos nelas, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. 5 dias se passaram na cabana, e Emma percebeu que este era o período mais feliz que ela já havia conhecido. Não por causa do luxo, nem mesmo por causa da segurança, mas porque ela finalmente sentia que pertencia a algum lugar, porque alguém precisava dela. E todas as noites, depois que Bella e Mia adormeciam ao lado dela, Emma ficava olhando para o teto, perguntando-se se esse sentimento poderia durar para sempre. Na quinta noite na cabana, com a luz do fogo bruxuleando e aquecendo o aconchegante quarto, Bella levantou a cabeça para olhar para Emma, seus olhos castanhos escuros cheios de antecipação. Emma, que história você vai nos contar hoje à noite? Ela perguntou. Mia sentou-se também, encolhida em seu cobertor de lã, seus olhos brilhando de excitação.
Emma havia contado a elas todo tipo de histórias nos últimos dias. Princesas e príncipes, heróis e aventuras. Mas hoje à noite, Bella queria algo diferente. Conte-nos sobre a menina que não tem mais medo, Bella disse, sua voz mais séria que o normal. Eu quero ouvir sobre a menina que aprendeu a ser corajosa. Emma olhou nos olhos daquela criança de 9 anos e entendeu que não era um pedido aleatório. Bella estava procurando por algo, uma resposta para medos que ela não sabia como expressar em palavras. Emma puxou as duas meninas para seus braços, sentindo o calor delas se inclinar para ela, e ela começou. Era uma vez, havia uma menina que vivia dentro do medo. Ela tinha medo do escuro, medo de barulhos estranhos, medo dos adultos ao seu redor. Ela perdeu todos que amava quando era muito pequena, e ela acreditava que o mundo não tinha lugar para ela. Emma fez uma pausa, seu olhar repousando nas chamas enquanto dançavam. Mas um dia, a menina conheceu pessoas que a fizeram se sentir segura, não porque eram fortes ou ricas, mas porque realmente se importavam com ela. Elas não a deixaram quando ela estava com medo. Elas ficaram ao lado dela quando ela chorou. E pouco a pouco, a menina percebeu algo. Bravura não é a ausência de medo, é a escolha de amar, mesmo quando você sabe que pode se machucar. Mia levantou a cabeça, seus olhos brilhando à luz do fogo. A mãe da menina voltou? A pergunta ficou presa na garganta de Emma. Ela sabia que Mia não estava apenas perguntando sobre a menina na história. Ela estava perguntando sobre sua própria mãe, sobre Gabriela, sobre a mulher que havia partido há 3 anos e nunca mais voltaria. Emma segurou Mia um pouco mais apertado, sua voz suave como uma brisa passageira. Às vezes, as pessoas que nos amam têm que partir e não podem voltar. Isso não significa que elas pararam de nos amar. Elas ainda estão aqui em nossos corações, nas belas memórias que deixaram para trás. Ela fez uma pausa e alisou o cabelo de Mia. E às vezes, novas pessoas que entram em nossas vidas nos amam tanto quanto. Não para substituir os que perdemos, mas para levar adiante o amor que ainda precisamos. Como você, Mia sussurrou, suas pálpebras já pesadas de sono. Você nos ama como mamãe nos amava. Lágrimas quentes subiram aos cantos dos olhos de Emma. Antes que ela pudesse sequer responder, Bella falou, sua voz firme, certa, cheia de confiança. Sim, como você. As meninas adormeceram nos braços de Emma, suas respirações lentas e pacíficas. Emma sentou-se imóvel, sem ousar se mover, com medo de acordá-las. E quando ela finalmente levantou a cabeça, viu Vincent parado na porta da cozinha, observando silenciosamente. Ela não sabia há quanto tempo ele estava ali ou o quanto ele havia ouvido. Você é boa com elas, Vincent disse, sua voz baixa e incomum comparada ao seu tom habitual. Elas são doces, Emma respondeu, mantendo sua voz tão firme quanto pôde. Vincent se aproximou e sentou-se na cadeira em frente a ela, a luz do fogo espalhando-se pelo seu rosto. Gabriela costumava lhes contar histórias assim, ele disse, sua voz distante. Antes de ficar doente, todas as noites ela sentava ao lado da cama delas e contava histórias intermináveis. Quando estava morrendo, ela me fez prometer que as manteria seguras, que eu nunca deixaria este mundo tocá-las. Ele olhou para as mãos, mas eu falhei. Elas foram levadas bem debaixo dos olhos do meu pessoal. Se não fosse por você, eu poderia tê-las perdido para sempre. Emma olhou nos olhos de Vincent e viu não a frieza familiar, mas a dor de um pai, a exaustão de um homem por carregar demais sozinho. Você não falhou, ela disse gentil, mas certa. Bella e Mia não são sua fraqueza. Elas são a razão pela qual você é forte. Tudo o que você faz, cada perigo que você enfrenta, você faz por elas. Isso não é fraqueza. Isso é amor. Vincent manteve o olhar dela por um longo momento, e Emma viu algo mudar em seus olhos. Não mais cálculo frio, não mais julgamento guardado.
Apenas reconhecimento, apenas compreensão entre duas pessoas que já haviam perdido demais. Aquele momento pacífico não durou. O telefone de Vincent tocou, cortando o silêncio da cabana. Ele atendeu, e Emma observou seu rosto mudar instantaneamente de gentileza para uma tensão extrema. Luca, diga isso de novo. Vincent disse, sua voz se tornando fria como uma navalha. Emma não conseguia ouvir Luca do outro lado, mas viu a mandíbula de Vincent travar, os tendões em seu pescoço saltando. Carlo confessou mais. Vincent disse a ela quando encerrou a chamada, seus olhos varrendo a sala como se ele já estivesse calculando. Nico sabe sobre esta cabana. Ele deve ter acabado de vender a informação para Petrov depois que invadimos o armazém para comprar uma rota de fuga para si mesmo. Ele nem havia terminado de falar quando o rádio dos guardas lá fora guinchou. Alarme! 2 veículos desconhecidos vindo da estrada leste. Há 3 minutos, aproximando-se rápido. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Vincent saltou, puxou a arma do coldre ao seu lado e pressionou uma pequena chave prateada na mão de Emma. Atrás da estante de cima, há uma porta escondida. Ele disse rápido, sua voz toda comando. Use esta chave. Coloque Bella e Mia lá dentro. Lá dentro, há paredes de aço, água, comida e uma comunicação. Não abra a porta para ninguém, exceto para mim. Não importa o que você ouça, não importa o que você veja, você não a abre. Entende? Emma assentiu, seu coração batendo como se fosse quebrar. Ela correu para o andar de cima e irrompeu no quarto onde Bella e Mia estavam dormindo. Ela as sacudiu para acordar, tentando manter a voz calma enquanto o pânico gritava dentro dela. Acordem! Agora temos que ir! Bella acordou instantaneamente, seus olhos se aguçando com aquela familiar alerta. Mia demorou alguns segundos para entender o que estava acontecendo, e então começou a chorar. Emma levantou Mia em seus braços, pegou a mão de Bella e apressou-se pelo corredor até a grande estante. Ela encontrou uma fechadura escondida atrás de um livro grosso, deslizou a chave e uma pesada porta de aço se abriu atrás das prateleiras. Lá dentro havia um pequeno quarto revestido de aço grosso, abastecido com tudo o necessário para sobreviver por dias. Emma empurrou as meninas para dentro, mas Mia se agarrou ao pescoço dela e não a soltou. Não nos deixe, Mia soluçou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Emma, não vá, não nos deixe. Emma sentiu seu coração se partir. Ela abraçou Mia com força, beijou sua testa, então olhou nos olhos aterrorizados de ambas as meninas. Eu prometo que nunca vou deixar vocês, ela disse, sua voz tremendo, mas firme. Mas agora, eu preciso que vocês sejam corajosas, como a menina da história. Lembrem-se, vocês ficam aqui e esperam por mim. Eu voltarei, eu prometo. Bella envolveu os braços em torno de sua irmã e puxou Mia para perto. Eu protegerei Mia, ela disse, sua voz tremendo, forçando força nela. Vá, você tem que ajudar o papai. Emma assentiu, engolindo suas lágrimas, e fechou a porta de aço. A fechadura automática clicou. As meninas estavam seguras agora, mas fora daquele quarto de aço, o inferno estava começando. Emma mal havia chegado ao meio da escada quando tiros rasgaram a noite. Uma janela explodiu. Vento frio e neve invadiram a cabana. Gritos, passos pesados, balas batendo na madeira. Emma se achatou nas escadas, ambos os braços sobre a cabeça, seu coração batendo descontroladamente em seu peito. Pólvora encheu o ar, queimando seus olhos. Faíscas de armas explodiram repetidamente na escuridão. E através dos tiros, ela ouviu Vincent gritando ordens para seus homens. Ela não conseguia ver nada de onde estava. Tudo o que ela podia fazer era ficar ali e rezar. Rezar para que Vincent sobrevivesse. Rezar para que os guardas não morressem protegendo a cabana. Rezar para que as 2 menininhas encolhidas de medo dentro do quarto de aço no andar de cima permanecessem seguras.
Sua mente voltou para a noite do restaurante, quando ela havia escondido Bella e Mia no armário e enfrentado os sequestradores sozinha. Desta vez ela não podia fazer nada além de esperar, e aquela impotência era mais assustadora do que qualquer inimigo. O tiroteio durou o que pareceu uma eternidade. Então, de repente, tudo parou. Silêncio. Um silêncio aterrorizante. Emma não ousou respirar. Ela não ousou se mover. Ela esperou, ouvindo qualquer som. Seguro, eles estão recuando. A voz crepitou no rádio, e Emma finalmente soltou o ar que estava prendendo. Ela se levantou, as pernas tremendo como varas ao vento, e desceu os últimos degraus, e ela viu Vincent. Ele estava na sala destruída, seu rosto coberto de poeira e fumaça, sangue escorrendo de um corte na testa até a bochecha. Ao redor dele havia caos, móveis desfeitos por balas, vidros espalhados pelo chão, paredes salpicadas de buracos. Mas ele estava vivo. As meninas, Vincent perguntou, sua voz rouca, seguras? Emma disse na sala segura. Vincent fechou os olhos por um segundo, como se estivesse soltando algo enorme. Então ele caminhou até Emma. E antes que ela pudesse reagir, ele a puxou para seus braços, segurando-a com força. Apenas por um segundo, mas tempo suficiente para Emma sentir o batimento cardíaco frenético em seu peito. Tempo suficiente para saber que ele também estava com medo. Tempo suficiente para entender que aquele não era o abraço de um chefe da máfia. Era o instinto de um pai que acabara de sobreviver. Então ele a soltou e seu rosto voltou à sua familiar máscara fria. Nico liderou o ataque, Luca relatou, entrando pela porta da frente. Ele escapou, mas está ferido. Nós o encontraremos. 2 semanas se passaram como um longo e turbulento sonho. Após o ataque à cabana, Vincent trouxe Emma e as meninas de volta para Boston, mas não para a antiga cobertura. Eles se mudaram para outro local secreto enquanto a equipe de Vincent lançava a maior caçada humana na história da família Moretti. Todos os recursos foram empregados. Todas as conexões foram usadas. E a cada dia que passava, a rede se apertava em torno das pessoas que ousaram colocar as mãos nas filhas de Dom Moretti. Notícias chegavam em ondas. Primeiro Petrov, o chefe da máfia russa, foi preso pelo FBI em uma batida em sua sede em Nova York com base em informações que Vincent havia discretamente alimentado através de canais subterrâneos. A organização de Petrov desmoronou como areia, e os que restaram se dispersaram ou foram pegos nos dias seguintes. Então Nico, o primo traidor de Vincent, foi encontrado escondido em uma casa abandonada em Rhode Island. A ferida do ataque à cabana gravemente infectada. Ele foi levado sob custódia e aguardava julgamento por uma longa lista de acusações. Carlo foi colocado em proteção a testemunhas em troca de um testemunho completo sobre tudo o que Petrov havia feito. A última ameaça se foi, e quando tudo finalmente acabou, Vincent convocou Emma para a propriedade principal dos Moretti. Emma nunca estivera ali antes. Quando o SUV a levou pelos enormes portões de ferro, ela não conseguiu parar de olhar. Uma mansão estilo italiano se erguia à frente, com colunas de pedra branca, longas varandas e um telhado de telhas vermelhas. Jardins perfeitamente aparados se espalhavam ao redor, estátuas de mármore e fontes brilhando sob o sol da tarde. Este era o verdadeiro mundo de Vincent Moretti, um mundo que ela, uma garçonete órfã, nunca imaginara que pisaria. Um mordomo a conduziu por longos corredores forrados de arte e tapetes persas até um grande escritório no extremo do 2º andar. Vincent estava sentado atrás de uma enorme escrivaninha de carvalho, de costas para uma janela com vista para os jardins. Quando Emma entrou, ele levantou a cabeça e ela notou que ele parecia mais exausto do que ela jamais o vira. As rugas em sua testa eram mais profundas. As sombras sob seus olhos eram mais escuras. As últimas 2 semanas haviam tirado mais dele do que qualquer coisa que sua aparência pudesse esconder. Ele parecia ter envelhecido anos em 14 dias.
Sente-se, Vincent disse, sua voz monótona e sem emoção. Emma pegou a cadeira em frente a ele, inquieta, sem saber por quê. A ameaça acabou, Vincent começou, seu olhar fixo em um ponto atrás do ombro dela em vez de encontrar seus olhos. Petrov está sob custódia. Nico está sob custódia. Carlo está em proteção a testemunhas. Ninguém mais pode machucar minhas filhas. Ele fez uma pausa, então deslizou uma pasta sobre a mesa em direção a ela. A dívida está paga. Minhas filhas estão seguras, e é por sua causa. Emma olhou para a pasta, confusa. Dentro está tudo o que você precisa para recomeçar. Vincent continuou, seu tom ainda uniforme, como se estivesse lendo um relatório de negócios. Um novo apartamento em qualquer cidade que você escolher, com 1 ano de aluguel pago, uma conta bancária com dinheiro suficiente para que você não precise trabalhar por anos. Novos documentos de identidade se você quiser desaparecer completamente e construir uma vida diferente. Por fim, ele olhou nos olhos dela, mas seu olhar estava vazio, como se ele estivesse se forçando a não sentir nada. Você pode ter sua vida de volta, senhorita Sullivan. Você está livre. Emma pegou a pasta, mas não a abriu. Ela a encarou, sentindo algo pesado pressionado em seu peito. Ela deveria estar feliz. Ela deveria estar pulando de alívio. Era isso que ela queria desde o primeiro dia, não era? Voltar para uma vida normal, mover-se livremente, escapar do mundo perigoso da máfia. Então, por que seu peito doía assim? Por que seus olhos ardiam como se ela estivesse prestes a chorar? É isso? Ela perguntou, quase um sussurro. Vincent não olhou para ela. Ele se virou para a janela, suas costas rígidas como pedra. É isso. Emma olhou para a pasta em suas mãos, então para Vincent, que virou o rosto como se não suportasse encontrar seus olhos. E naquele momento, ela entendeu tudo. Ele não a estava mandando embora porque não queria que ela ficasse. Ele a estava mandando embora porque acreditava que era o melhor para ela. Ele estava tentando protegê-la da única maneira que um homem criado na escuridão sabia, deixando-a ir. E se eu não quiser de volta? Emma ouviu sua própria voz e ficou surpresa com a firmeza dela. Vincent se virou para ela e pela primeira vez desde que ela entrara naquela sala, ela viu emoção real em seu rosto. Esperança e medo entrelaçados, como se ele estivesse na beira de algo e não soubesse se ia subir ou cair. As meninas continuam perguntando quando você vai voltar para casa. Vincent disse, sua voz rouca. Todas as manhãs, Mia pergunta se Emma virá hoje. Todas as noites, ela ainda coloca um lugar para você na mesa. Prato e copo, como se você fosse entrar a qualquer momento. Ele se moveu em direção a ela, cada passo lento, como se estivesse se aproximando de algo frágil que poderia desaparecer se ele a assustasse. Bella dormiu a noite toda pela primeira vez em 3 anos na semana passada. Sem pesadelos, sem chorar no escuro, sem acordar aterrorizada. Você sabe por quê? Porque ela sabe que você está na casa. Porque pela primeira vez desde que sua mãe morreu, ela se sente segura. Vincent parou a poucos passos de distância, seus olhos castanhos escuros fixos nos de Emma. Eu não estou pedindo para você ficar, ele disse. Não posso, não tenho o direito de exigir nada de você depois de tudo que você fez pela minha família. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo cada pedaço de coragem para o que viria a seguir. Mas se você me perguntar o que eu quero, eu lhe direi a verdade. Esta casa nunca se pareceu com um lar até que você estivesse nela. E em algum lugar entre aquela lanchonete na nevasca, e agora eu parei de vê-la como uma obrigação, uma dívida, ou alguém que precisava ser protegida. Sua mão se ergueu e seus dedos roçaram a bochecha dela, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu vejo você como tudo. Emma sentiu lágrimas escorrerem, não de tristeza,
mas de uma felicidade tão intensa que lhe tirou o fôlego. Estou assustada, ela sussurrou. Bom, Vincent disse, um leve sorriso passando por sua boca. Eu também. Eu não sei nada sobre o seu mundo. Você aprenderá, ele disse. Nós te ensinaremos juntos. Emma olhou nos olhos do homem parado diante dela. O homem que ela temia, o homem que ela não entendia. E agora ela percebeu que o amava por mais tempo do que sabia. E ela fez sua escolha. Tudo bem, ela disse, sua voz tremendo, mas certa, eu ficarei. Não porque eu tenho que, porque eu quero. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e duas pequenas figuras correram como um par de tempestades. Emma! Bella e Mia gritaram ao mesmo tempo, jogando os braços em volta dela. Nós fizemos um quarto para você. Você tem que vir ver. Elas agarraram as mãos de Emma e não a deixaram dizer uma palavra, puxando-a para fora do escritório e subindo as escadas correndo. Vincent as seguiu. Um sorriso real, o primeiro sorriso verdadeiro que Emma já havia visto em seu rosto, se espalhou por sua boca. O quarto para onde as meninas a levaram ficava entre os quartos delas e o de Vincent. Quando Emma entrou, ela não conseguiu conter um pequeno soluço quebrado. Os desenhos de Mia cobriam as paredes. Cada imagem mostrava 4 pessoas. Um homem alto com cabelo preto, 2 menininhas e uma mulher de cabelo castanho. Uma família. Na cama estava um grande ursinho de pelúcia que Bella havia colocado lá. E ao lado estavam livros que as meninas haviam escolhido para que Emma pudesse ler para elas todas as noites. Queremos que você tenha um lar também, Bella disse, sua voz solene como uma adulta. Da mesma forma que você nos deu um lar quando não tínhamos para onde ir. Emma caiu de joelhos e puxou as 2 meninas para seus braços. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Mas estas eram as lágrimas mais felizes que ela já havia chorado. Eu amo este quarto, ela sussurrou. Eu amo os desenhos. Eu amo o ursinho de pelúcia. Ela levantou a cabeça e olhou para Vincent parado na porta, seus olhos mais suaves do que ela jamais os vira. Eu amo todos vocês. E pela primeira vez em 28 anos, Emma Sullivan entendeu o que era ter um lar. Não um endereço, não 4 paredes, mas pessoas que a faziam sentir que pertencia. Pessoas que nunca la deixariam. Emma abrigou 2 crianças tremendo em uma noite de nevasca, e em troca, elas lhe deram algo que ela nunca soube que precisava, um lar. Esta história nos traz uma profunda lição sobre amor e partilha. Às vezes, os momentos que pensamos serem apenas coincidências podem mudar nossas vidas inteiras. Emma simplesmente fez a coisa certa ao salvar 2 crianças. Mas esse único ato abriu uma porta para uma vida completamente nova. Esta história também nos lembra que família não é definida apenas por sangue, mas por amor e sacrifício. As pessoas que realmente nos amam são as que estão dispostas a ficar ao nosso lado em nossos momentos mais difíceis. E, acima de tudo, um lar verdadeiro não é encontrado em luxo ou posses. É encontrado onde há pessoas que nos fazem sentir amados, vistos e seguros. Meus queridos amigos, como esta história tocou seu coração? Você já teve um momento em que uma pequena decisão mudou sua vida? Ou você já encontrou família em um lugar que nunca esperava? Adoraríamos ouvir o que está no fundo do seu coração nos comentários abaixo. Se esta história lhe trouxe emoções especiais, por favor, toque em curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder novas histórias comoventes todos